Eu sou o último da sétima base Echo. Você acredita em bases militares secretas que não existem nos mapas? Essa é a minha história, ou o que sobrou dela. Eu quero compartilhar com vocês antes que apaguem o que ainda resta de mim. Em 2006, fui enviado para uma base no Alasca que o governo dizia ser para estudar o clima. Mas o que eu vi lá não era sobre o clima. Objetos estranhos no céu, desaparecimentos, um ser estranho. Desde aquela noite, nada mais foi normal. E agora, em 2025, eu sou o último sobrevivente da sétima base Echo. E acho que eles sabem disso. Meu nome é Eli Walker. Em 2006, aos 34 anos, fui transferido para a base Echo 7, ou para nós técnicos, a sétima base Echo, no meio do nada no Alasca. Eu era técnico sênior de radar da Força Aérea, com mais de 10 anos de serviço. Essa base não existia nos registros oficiais. Diziam que era para testes climáticos, mas logo percebi que aquilo era só fachada. A estrutura era pequena, isolada, com um número controlado de soldados e cientistas. Logo nos primeiros dias, percebi o clima estranho. Os soldados evitavam contato visual, os cientistas andavam cabisbaixos e os superiores mantinham tudo no mais absoluto sigilo. Diziam que era uma base de testes climáticos, mas o que eu vi não tinha nada a ver com o clima. Meu trabalho era calibrar os radares e rastrear qualquer movimento aéreo. E foi aí que começaram as anomalias. Objetos que surgiam do nada no céu, se moviam em padrões impossíveis e depois simplesmente desapareciam. Alguns pairavam por minutos, parados no ar. Outros cruzavam o radar de um lado para o outro em frações de segundos. Quando reportei os dados, mandaram arquivar como erro de leitura, mas eu sabia que não era erro. Depois de um tempo, começaram os desaparecimentos. Soldados que saíam para patrulhar e nunca mais voltavam. Nenhum alarme, nenhuma busca, apenas silêncio e o medo. Era tarde da noite quando aconteceu. Estava voltando do refeitório quando vi uma luz azulada no céu, pulsante, e então ela desceu na floresta. A luz era forte e parecia me atrair. Por muitos anos eu não me lembrei desse detalhe, mas era um OVNI. A criatura que saiu de dentro era alto, magro, pele cinza esverdeada, cabeça desproporcional e olhos negros como breu. Não havia som, nem vento, nem cheiro, só ele. Por que eu não corri? Eu estava atraído por aquela coisa. Ele me olhou e meu corpo congelou. Não consegui me mexer. Tudo ao redor se apagou. Acordei no meu alojamento, enjoado, tonto, com a dor intensa atrás da orelha. Havia uma pequena cicatriz ali. Perguntei se alguém sabia o que tinha acontecido, mas ninguém falava sobre isso. Na mesma semana, recebi uma transferência repentina. Tive que assinar um contrato de confidencialidade com mais de 20 páginas. Fui embora da base Echo sem entender o que tinha acontecido, ou achando que não entendia. Nos anos seguintes, vivi uma vida comum. Me casei, tive um filho. Trabalhei como consultor técnico, mas às vezes senti algo estranho, um zumbido leve na nuca. Sonhos com luzes brancas, com vozes estranhas. Em 2022, comecei a esquecer as coisas. Pequenas no início, senhas, endereço. Depois vieram os lapsos. Acordar em lugares sem lembrar como fui parar lá. Pessoas indo falar comigo, preocupada, pois eu estava parado olhando para o nada por vários minutos. Como se estivesse em transe. Fui a vários médicos, fiz exames. O diagnóstico era sempre o mesmo. Sinais precoces de Alzheimer. Mas eu não aceitei isso. Desesperado por respostas, comecei a pesquisar formas alternativas de recuperar a memória.
Descobri sobre regressão hipnótica. Encontrei uma terapeuta especializada e iniciei as sessões. Nas primeiras, nada, mas na sexta, tudo voltou. Vi a luz azul, senti meu corpo flutuar, vi aquele ser, ouvia sussurro como vozes em uma língua que eu desconheço, e senti algo sendo inserido atrás da minha orelha. Acordei da sessão em pânico, e naquela mesma noite, a dor atrás da orelha voltou, intensa, ardente. Busquei ajuda médica. Uma clínica privada descobriu um fragmento metálico encapsulado entre o crânio e a coluna, algo que não era feito de nenhum material conhecido. Insisti para removerem, e quando abriram, uma substância espessa e escura escorreu. Assim que tocou o ar, evaporou. Nos meses seguintes, meu corpo entrou em colapso. Perdi músculos, cabelo, dentes, minha pele enrugou de forma grotesca. Cada mês parecia um ano. Fui a dezenas de médicos, todos diziam a mesma coisa, que não sabiam o que estava acontecendo. Mas eu sabia. Atualmente, estou com 53 anos, mas meu corpo parece o de um idoso de 90 e poucos anos. E agora, quando olho no espelho, às vezes vejo outra coisa no reflexo, como se eu não fosse mais eu mesmo. Pesquisei, tentei contato com outros veteranos da 7ª Base Echo, todos mortos. Acidentes inexplicáveis, suicídios, sumiços, todos desapareceram. Eu sou o último. E algo me diz que não vão me deixar assim por muito tempo. A sensação de ser vigiado voltou. Os sons agudos à noite, os vultos que vejo pelo canto do olho. Eles sabem que eu removi o implante e talvez aquilo que saiu de mim fosse o que me mantinha estável. Ou talvez aquela substância seria um sistema de segurança da cápsula. Não sei. Agora envelheço cada dia mais e sei que quando minha hora chegar, eles vão estar lá. E dessa vez, não vão apagar minha memória. Dessa vez, serei apagado da face da terra. O lobisomem da Lagoa dos Gatos. Um relato do meu avô. Meu avô me contou que pelos anos 60, em Lagoa dos Gatos, uma pequena cidade do interior de Pernambuco, uma série de eventos estranhos começou a assustar os moradores. Animais da fazenda, especialmente vacas e bois, estavam desaparecendo ou sendo encontrados mortos, com marcas de garras profundas e mordidas que nenhum predador conhecido poderia ter causado. Os moradores começaram a suspeitar de uma criatura que rondava as redondezas durante aquelas noites de quaresma. Dizia que ele era tipo um cão enorme com pelos grossos e algumas partes do corpo havia carne exposta, lembrando um lobisomem. Certa noite, meu avô, então com cerca de 20 anos, decidiu ficar de vigia após perder 2 bois. Armado com sua espingarda e acompanhado do seu cachorro, ele se escondeu perto do curral. Por volta da meia-noite, ouviu um barulho vindo do mato. Seu cachorro começou a rosnar e então ele viu a criatura. Era um cão enorme, com olhos amarelados que brilhavam no escuro. Seu corpo era coberto de pelos grossos, mas em algumas partes a carne estava exposta, como se tivesse sido arrancada. Caminhava sobre 2 patas, mas sua postura era curvada, como um homem deformado. Meu avô atirou, mas a criatura não caiu. Apenas soltou um grunhido alto e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, encontraram mais animais mortos. Após esse evento, muitos moradores decidiram deixar a cidade, e aqueles que ficaram evitavam sair à noite. Ele também me disse que a mãe dele, minha bisavó, já falecida, também já tinha visto algo estranho muitos anos antes.
Não chegou a ver a criatura de perto como ele viu, mas lembrava de ter visto por algumas vezes um vulto correndo pela mata. Era uma criatura mais escura do que a própria escuridão, e uivos estranhos, principalmente durante as noites de quaresma. Bom, eu não sei, mas acredito que até hoje, alguns ainda acreditam que a criatura ainda ronda as matas lá da região. O colar do cemitério. Essa história aconteceu comigo há 3 anos atrás, e até hoje eu me arrependo de não ter escutado minha mãe naquele dia. Eu moro no interior do Brasil e, como hobby, costumo explorar lugares abandonados com um detector de metais. Já achei de tudo: moedas antigas, ferramentas enferrujadas, até algumas peças de valor razoável. Sempre gostei desse tipo de coisa. Me dá uma sensação de aventura e, com sorte, ainda rende algum dinheiro. Numa dessas explorações, encontrei um terreno antigo, todo fechado por um muro alto. Parecia abandonado fazia décadas. Pulei o muro, mesmo com o coração acelerado. Por dentro, era um tipo de cemitério antigo, não tinha lápides nem nada. Só algumas cruzes e ruínas. Senti um calafrio. Já tinha encontrado cemitérios antes, mas esse era diferente. Parecia mais antigo do que qualquer um que já havia explorado. Hoje em dia sei que as pessoas foram enterradas ali por conta de uma doença que se espalhou décadas atrás. Se naquela época eu soubesse desse fato, eu nunca teria entrado naquele lugar. Cheguei lá por volta das 11 da manhã. Depois de andar um pouco com o detector, encontrei um jarro antigo, meio enterrado, todo deteriorado pelo tempo. Quando abri, levei um susto. Dentro havia algo que parecia uma cobra, mas não era. Era feito de algum material estranho, talvez cerâmica ou ossos. Parecia colocado ali só para assustar quem ousasse mexer. Mesmo assim, continuei cavando. Tinha muita pedra, muita terra dura, mas no fundo encontrei um colar que parecia ouro e claramente feito à mão, com um estilo que eu nunca tinha visto antes. Pensei em continuar explorando, mas comecei a me sentir mal do nada. Um cansaço estranho, como se meu corpo tivesse drenado toda a energia. Me sentei para descansar e acabei dormindo ali mesmo, no chão. Quando acordei, já era noite. Me apavorei, peguei minhas coisas e fui direto para casa, que não ficava tão longe dali. De carro dava uns 15 minutos. O tempo todo no carro parecia que eu ia desmaiar, um sono pesado, quase incontrolável. Quando cheguei em casa, fui logo dormir. No dia seguinte, mostrei o colar para minha mãe. A reação dela foi a pior. Não quis nem tocar, ficou pálida e disse que aquilo tinha uma energia ruim. Minha mãe sempre teve essa sensibilidade espiritual, mas eu, na época, achava isso tudo besteira. Mesmo assim, decidi ficar com o colar. Escondi no meu quarto, embaixo de umas roupas. Nos dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. Primeiro, minha namorada me contou que tinha me traído e terminou comigo para ficar com o cara. 2 dias depois, fui demitido do trabalho. Além disso, senti um cansaço constante, tanto físico quanto mental, como se algo estivesse me sugando por dentro. Um amigo veio me visitar, mostrei o colar para ele e na hora ele falou que era horrível, que eu deveria jogar fora ou vender aquilo logo. Senti uma raiva súbita, fora do normal. Era como se ele tivesse insultado algo muito importante para mim, mas era só um colar velho. No dia seguinte, esse amigo sofreu um acidente indo para o trabalho. Ele trabalhava à noite num posto de gasolina, quase morreu. Ele sobreviveu, mas foi um susto naquela época. Minha mãe veio conversar comigo de novo. Disse que tudo aquilo era culpa do colar. Eu ainda resistia, dizendo que ela estava paranoica, até meio que se afastamos. 8 dias depois,
Minha mãe adoeceu de uma forma que os médicos não conseguiam explicar. Comecei a me sentir culpado e sentir que era realmente culpa daquele colar. Decidi devolver. Voltei até o cemitério, mas ao me aproximar, vi um carro branco parado perto do local. Fiquei observando de longe, nervoso. O carro ficou ali mais de uma hora, até finalmente ir embora. Esperei mais um pouco, pulei o muro e entrei. O jarro que eu tinha deixado no chão não estava mais lá. Aquilo me gelou o sangue. Mesmo assim, cavei o mesmo buraco onde tinha encontrado e enterrei o colar de volta. Voltei para casa esperando que as coisas melhorassem, mas nada mudava. A maré de azar parecia estar grudada em mim. Pedi ajuda para minha mãe, e ela preparou uma espécie de ritual de banimento com ervas. Defumou a casa inteira, principalmente meu quarto. Fez isso por vários dias. Aos poucos, as coisas começaram a voltar ao normal e a saúde dela a melhorar. Hoje, continuo com meu hobby, mas nunca mais levei para casa joias ou qualquer coisa que tenha sido de alguém. E mesmo que antes eu risse dessas coisas, agora levo os banimentos da minha mãe muito a sério, de verdade.